Bom dia, meus irmãos. Nessa semana nós teremos a semana de oração em família, nos lares. E o tema da nossa semana de oração são as bem-aventuranças, em Mateus capítulo 5, dos versos de 1 a 12. E resolvi fazer então esse vídeo para poder compartilhar com vocês alguma das bem-aventuranças para até facilitar para você no momento da sua devocional, tá bom? Então, para não ficar muito extenso o nosso vídeo, eu já quero partir logo para Mateus capítulo 5, o verso 3 e 4, que diz assim: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E essas duas bem-aventuranças têm muito a ver uma com a outra. Em primeiro lugar, porque bem-aventurado quer dizer uma pessoa que é super feliz, ou superlativo de feliz, felicíssimo, como nós temos aprendido. E é importante dizer que essas bem-aventuranças vêm acompanhadas de promessas, né? Ou seja, reino dos céus e consolação. Então, é preciso nós dizermos que em si essas qualidades, essas características, nós podemos dizer que são caráteres de Deus que são aplicados à nossa vida. Então nós precisamos, meus irmãos, entender que elas não estão presentes naturalmente em nossas vidas. Ela faz parte de um processo de Deus que começa na nossa salvação, e é a partir desse momento que o homem entende que quão pobre ele é, no sentido de que ele é dependente, ele é carente, ele é totalmente limitado em si mesmo para poder alcançar de Deus alguma coisa, e se Deus assim não o der, ele não terá nada. Então, é esse humilde, esse pobre, não no sentido de perspectivas materiais, mas sim espirituais. Então a Bíblia diz que é super feliz aquele que entende a sua dependência do Senhor para a salvação, porque a promessa é que dele será o reino de Deus. Então não depende de nós, meus irmãos, sempre dependeu de Deus. Desde antes da eternidade, Deus nos escolheu nele para que nele fosse feita-nos herança. Então, bem-aventurado. E é justamente quando nós olhamos para essa segunda bem-aventuranças que diz: bem-aventurados que choram, e não os que lamentam, não os que olham para as coisas desse mundo, para as ameaças desse mundo, se sentindo limitados, começam a lamentar a vida. Não é esse choro, meus irmãos, que a Bíblia está dizendo. Nas bem-aventuranças, o choro é aquele que entende a profundidade da sua alma e entende, meus irmãos, o quão o pecado faz separação entre Deus e o homem, e esse abismo nos faz sentir a saudade de Deus e nos faz olhar para nós mesmos e como nós somos necessitados do Senhor, como já falamos naquela parte do pobre de espírito. Nós temos necessidade de Deus, e quando alguma coisa se coloca entre nós e Deus, o nosso coração se apavora, a nossa alma chora, a nossa alma precisa ser confortada e consolada, e Deus, através do seu sacrifício em Cristo Jesus, nos consola, nos conforta, nos renova, nos salva. Oh, irmãos, como é delicioso nós pensarmos nessa perspectiva de Deus para as nossas vidas. Então, eu quero aplicar da seguinte maneira:
essas bem-aventuranças? É que no nosso relacionamento com Deus, Deus provou esse caráter da dependência e da agonia da alma, do choro, para que nós pudéssemos ser movidos para diante do seu altar. Ele, como o Pai amado, que cuida dos seus filhos, na figura daquele que é o bom pastor. Ele nos ama, Ele cuida de nós e nos quer sempre perto dele. Por isso nós somos bem-aventurados. Então, meus irmãos, que Deus abençoe ricamente a sua vida e que Deus esteja agindo poderosamente na sua vida durante esses dias dessa semana. Então, se Deus nos permitir, outros vídeos nós vamos fazer durante a semana para aquecer também o seu coração em fé. Que Deus abençoe. Oremos. Pai, obrigado por este momento. Obrigado, Deus, porque a tua presença é conosco. Obrigado, Deus, porque um dia aprove o Senhor trazer-nos a salvação em Cristo Jesus. E ao nos depararmos com esta salvação, olhamos para dentro de nós mesmos e nos perguntamos: quem sou eu para que o Senhor pudesse se importar comigo? E a tua palavra sempre nos traz a resposta: nós somos os teus filhos, teus eleitos, teus escolhidos, para a honra e glória do teu santo nome. Ó Deus, obrigado porque o Senhor pôs em nós, ó Deus, o choro, ó Deus, mas não o choro do lamento, mas o choro sim do reconhecimento da necessidade que nós temos de uma união vívida contigo, de uma intimidade maior com o Senhor, e o nosso coração nunca estará em paz, ó Deus, enquanto não estivermos, ó Pai, em comunhão contigo. Que seja assim, ó Deus, hoje e em cada um dos nossos dias. Renove, ó Pai, as nossas forças nesta semana de oração e guarda-nos para a honra e glória do teu santo nome. Em nome de Cristo Jesus nós oramos. Amém. É isso, meus irmãos, um abraço, fique com Deus, boa semana, amém.